A paz do Senhor, amados ouvintes da palavra do Senhor. Estamos aqui mais um dia desfrutando de uma vida diária com Deus e eu quero neste dia meditar com os amados irmãos em Êxodo 32, que vai falar sobre o bezerro de ouro, que diz assim: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse-lhe: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, um homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: Arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-os a mim. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: Estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Meus amados irmãos e ouvintes, o povo de Israel, há poucos dias atrás, havia acabado de deixar o Egito, a terra da servidão, da escravidão. E durante ali o Egito, eles viram o Senhor enviar 10 pragas à terra do Egito e eles foram poupados. Durante a caminhada rumo à terra prometida, então, eles viram o mar se abrir e o mar depois fechar e engolir todo o exército de Faraó juntamente com seus carros. Um povo que estava vendo o Senhor agir poderosamente no seu meio. Entretanto, quando Moisés sobe ao monte para receber a lei, este povo então agora se corrompe. E nós vamos ver aqui o grande perigo que todos nós corremos, que é o pecado da idolatria. Idolatria é um pecado terrível, um pecado que afronta diretamente a pessoa de Deus, afronta diretamente com o caráter, com a glória de Deus. Por quê? Porque imagine você, Deus, sendo o criador do universo, da terra, dos seres humanos, de tudo que há. Alguém fazer um pedaço de madeira, esculpir um pedaço de madeira e dizer que aquilo ali é um Deus. Isso é uma afronta muito grande ao Senhor, muito grande. Ou então a uma estátua de gesso, como hoje a gente tem muita imagem de escultura feita em gesso, e dizer que aquilo ali é um Deus e a pessoa fazer orações, pedir algo para aquela imagem feita de gesso, é uma afronta muito grande ao Senhor Deus, que o Senhor Deus ele diz que ele não divide a sua glória com ninguém. Então o único que devemos orar, o único que devemos adorar, glorificar, fazer pedidos é o Senhor Deus. Mas aqui nós vemos o povo de Israel se corromper. E nós vamos entender então de onde surgem falsos deuses, de onde surgem os ídolos. E nós vamos ver aqui. A Bíblia vai dizer: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse-lhe: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: Arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-os a mim. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e trouxeram a Arão. Aqui nós vamos perceber de onde surgiu a matéria-prima para a fabricação desse ídolo. A matéria-prima surgiu do próprio povo. Então, como que é fabricado um ídolo, um falso Deus? A própria pessoa fabrica o seu próprio Deus, o seu falso Deus, o seu ídolo. E hoje nós temos um grande risco, um grande perigo, que é a fabricação de um ídolo não físico, não uma estátua de gesso, porque a estátua de gesso fica escancarado a idolatria, fica escancarado, é o pecado escancarado. Mas nós corremos o risco de fabricar um Deus na nossa mente. E como que isso acontece?
Quando a pessoa ela tem um pecado e ela não quer largar desse pecado, é mais fácil para essa pessoa, então, mudar sua concepção de Deus do que abandonar a prática do pecado. Então a pessoa agora, ela cria na sua mente a imagem de um Deus que tolera aquele tipo de pecado. Vou dar um exemplo. Deus escreve os 10 mandamentos e ele vai dizer: não levantarás falso testemunho. Mas a pessoa tem a dificuldade, gosta de contar umas mentiras, vive falando mentira, é um mentiroso. Só que essa pessoa se diz ser crente, se diz ser cristão, se diz servir ao Senhor. Então o que essa pessoa faz? Dentro da sua mente, a sua mente manipula a pessoa, fazendo com que ela ache que Deus faz vista grossa para esse tipo de pecado. E aí então a pessoa manipula a imagem do Deus verdadeiro, criando um falso Deus na sua mente. E como eu saber o que agrada ou não agrada o Deus verdadeiro? Olhando conforme a palavra de Deus nos orienta. Há muitos segmentos hoje, pessoas que vivem práticas pecaminosas, mas dizem servir ao Senhor. Por que essas pessoas vivem assim? Porque essas pessoas se enganam a si mesmas, não têm o conhecimento do Deus verdadeiro, criam um Deus na sua mente e servem a esse Deus. É como o povo aqui. Eles criaram um Deus e a matéria-prima foi eles que forneceram. Eles tiraram o ouro da orelha, os seus pendentes, seus colares, e ali foi feito aquele bezerro. E o ser humano também, quando ele rejeita a palavra de Deus, quando ele rejeita os ensinamentos da palavra do Senhor, ele cria a imagem de um falso Deus na sua mente e ele é guiado conforme aquilo, conforme aqueles princípios, mas não está adorando ao Deus verdadeiro, está adorando um Deus falso, um Deus criado pela sua própria imaginação. É por isso que a Bíblia vai nos orientar dizendo, olha, mais enganoso que tudo é o coração do homem. Então, a pessoa é enganada por ela mesma. Ela cria esse falso Deus, a imagem desse falso Deus, porque o Deus da Bíblia é um Deus santo. É um Deus que não pode ver a iniquidade, ele detesta o pecado. Uma pessoa que comete um tipo de pecado e acha bonito, acha engraçado, uma mentira, um adultério, um homem que é sem vergonha, que fica com várias mulheres, ou uma mulher que é sem vergonha e fica com vários homens, e a pessoa acha bonito isso é reprovado por Deus. A prática homossexual é reprovada por Deus, o adultério é reprovado por Deus, a mentira é reprovada por Deus, a cobiça é reprovada por Deus, a ganância, a inveja, reprovados por Deus. A amargura, reprovada por Deus. A mágoa no coração, reprovada por Deus. Então Deus é um Deus santo. E a Bíblia diz, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação ela é oferecida por Cristo na cruz do Calvário. Se nós aceitarmos ao Senhor como Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, Ele nos purifica de todo o pecado, Ele nos santifica diante de Deus, Ele nos dá uma nova mente, a mente de Cristo, o apóstolo Paulo vai dizer. E agora nós não somos mais guiados segundo o nosso coração, segundo os nossos desejos, segundo os nossos pensamentos, mas nós somos guiados agora segundo a palavra de Deus. Porque ser guiado segundo os nossos próprios desejos e pensamentos, o que nós vamos fazer? Igual esse povo, vamos criar um bezerro de ouro na nossa mente, uma imagem de um Deus falso, e vamos às vezes estar num culto ao Deus verdadeiro, achando que estamos cultuando ao Deus verdadeiro, mas estamos cultuando a um Deus falso, um Deus criado pela nossa própria imaginação. Mas quando seguimos a palavra de Deus, nos aprofundamos em conhecer essa palavra, nos aprofundamos em conhecer ao Senhor. Oséias vai dizer, conheçamos e prossegamos em conhecer ao Senhor.
Assim, nós vamos cada vez mais tendo a revelação de quem é o nosso Senhor e vamos corrigindo as nossas condutas, vendo o que desagrada ao Senhor, vamos nos corrigindo, vamos melhorando, vamos aperfeiçoando para que nós possamos expressar a glória do Senhor para esta terra, para que possamos ser sal da terra, a luz do mundo. Os cristãos, o crente verdadeiro, ele foi chamado para ser um testemunho fiel de Cristo nessa terra, para ser um representante de Cristo nessa terra. Então não convém que um representante de Cristo seja corrupto, por exemplo, que seja ladrão, que roube. E há muitos que se dizem cristãos e são ladrões, são corruptos. O Brasil afunda cada vez mais, o Brasil sofre, o povo brasileiro sofre, a nação brasileira sofre por causa desse mal que é a corrupção. E quantos cristãos corruptos? Por quê? Porque não conhecem ao Deus da Bíblia, porque o Deus da Bíblia abomina a prática do pecado, abomina, ele não aceita, ele é santo e ele é o justo juiz que julgará a todos nós pelas nossas obras. Então, nesse dia, que venhamos a pedir ao Senhor Espírito Santo que nos ajude, que a nossa mente a cada dia seja mais iluminada por esta palavra. E se houver algum falso Deus escondido dentro da nossa mente, que o Senhor venha quebrar, porque nós vamos ver no decorrer do texto aqui, quando Moisés desce, vê aquela imagem, ele queima aquele bezerro, ele destrói aquela imagem. Porque o Senhor, a palavra do Senhor, ela tem o poder de quebrar esses falsos deuses, de quebrar essa imagem errada de quem é o nosso Senhor. Acham-se que o Deus da Bíblia é um Deus permissivo, um Deus que permite tudo. Não, o Senhor é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, e Ele cuida dos seus. Então, práticas que prejudicam a nossa vida, o Senhor, Ele nos quer ver longe desse tipo de prática. Então, que possamos vir a seguir o conselho de Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Que cada dia mais venhamos a buscar o conhecimento de quem é o nosso Senhor, para que não venhamos a entrar neste grande perigo que é o pecado da idolatria e servir a um falso Deus ou mudar a imagem do Deus verdadeiro e colocar imagem corruptível, como o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 1, que mudaram a imagem do Deus incorruptível, a imagem de seres corruptíveis. Que o Senhor nos livre disso, nos guarde em sua presença e nos ajude a adorá-lo em espírito e em verdade. Que Deus abençoe a cada um nesse dia, em nome de Jesus. Amém.